Então tá gravando aqui. Vamos lá, assim, a gente parou aqui na última aula, certo? A gente passei esse exercício aqui para vocês. Falamos aqui nas últimas aulas sobre uma introdução ao JavaScript, né? Falando do histórico da linguagem, falando dos tipos numéricos, os tipos de variáveis básicos, né? E agora a gente vai se aprofundar aqui mais, vamos falar de outras coisinhas aqui que são bem importantes para a linguagem, tá? Vamos ver até onde que a gente, né, consegue ir hoje. Na verdade, a intenção é a gente ir até closer, né, de manhã eu fui até, né, esse assunto. Eu gosto de deixar bem pareado, né, os dois, né? Então vamos lá, pessoal, falando aqui de objeto, né, continuando os slides, né, da onde a gente parou. Então assim, em JavaScript, um objeto é uma coleção dinâmica de chaves e valores, né? Isso aqui é bem importante porque difere muito, né, de outras linguagens. Por exemplo, Java, para você ter um objeto, você tem que criar uma instância a partir de uma classe. Geralmente é assim, né? A orientação a objeto é assim, né? Você tem que criar uma instância a partir de uma classe e aí você tem um objeto que representa assim uma espécie de registro, né? Entre aspas, assim, daquela classe, né? Aqui em JavaScript não. Aqui em JavaScript, deixa eu acessar aqui o script aqui. Aqui em JavaScript, você tem na realidade, né? Eu vou botar aqui, por exemplo, teste, const, o fan é igual, por exemplo, nome, né? Vou criar um objeto, o fan, vou botar aqui, por exemplo, Universidade Federal do Amazonas, fundação é igual a 1909, né? Então, assim, aqui eu tenho um objeto contendo duas propriedades. Eu posso ainda ter aqui alguma função, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, posso colocar é, uma propriedade chamada semestre, né? Que é, por exemplo, nesse momento, ela é 2021/1, né? E eu posso aqui ter, por exemplo, uma função chamada setSemestre, por exemplo, né? Aqui no caso a gente vai ter uma propriedade que no caso vai ter como valor uma função, né? Conforme assim a semântica que se via antes, né? Antes se dizia que JavaScript não tinha métodos, né? O que ele tinha na verdade são propriedades com valores é, que às vezes contém funções, cujos valores é uma função, né? Tá? Então assim, tá aqui uma declaração de uma função, né? Um método aqui para o objeto. Então basicamente o objeto é isso, tá? É um conjunto dinâmico de chaves e valores. E é dinâmico por quê? Porque eu posso chegar aqui, não, eu quero deletar, né? Eu posso usar o delete, por exemplo, para apagar o fan.fundação. Não tem problema nenhum. Se a gente for dar aqui, por exemplo, console.log, o fan, vocês vão ver que agora ele vai ficar sem, né, a propriedade de fundação. Node script.js. Opa, deu erro aqui. Script. Calma aí, onde que eu tô aqui? Ah, tem que estar dentro de public. Então tá aqui, olha só. Eu imprimi aqui, né? O objeto fan, só que eu tinha deletado esse cara antes, né? E eu posso aqui criar novas propriedades, por exemplo, o fan. Sei lá, teste é igual a alguma coisa. E aí se a gente for agora executar, né? Tá aqui essa propriedade de teste sendo adicionada no nosso objeto, tá? Então assim, por isso que a gente diz que ele é uma coleção dinâmica de chaves e valores e na realidade se equivale muito aquele tipo de estrutura de dados chamada dicionário em outras linguagens, tanto que a gente pode acessar na notação aqui de colchetes, tá vendo? Assim, eu posso acessar as propriedades do objeto utilizando a notação ponto ou usando a notação colchetes assim. Claro que para algumas propriedades a gente não pode utilizar a notação ponto. Por exemplo, se por exemplo
a propriedade ela tiver um espaço no meio. Por exemplo, se eu botar assim, por exemplo, o fan.teste espaço, né, espaço teste2, por exemplo. Não vai funcionar por causa desse cara aqui. Né? O que eu posso fazer nesse caso é usar a notação colchetes, né, para aí sim ele criar uma propriedade que tem um espaço, olha só. Daqui teste2, tá? Então assim, em alguns momentos a gente vai ser obrigado a utilizar a notação colchetes, mas quando for utilizar, quando puder utilizar a notação ponto, a gente usa a notação ponto porque ela é mais conveniente, né? Ela, né, assim, é mais simples, né? Mais direta aqui. Né? Então, assim, essa aqui é a notação preferível, mas de fato tem momentos que a gente não vai conseguir utilizar ela, a gente opta aqui pela notação colchetes, tá? Então, objeto é isso aqui, beleza? Né? Então, aqui tá aqui, né, as duas notações e a ponta é preferível, né? Então, assim, quando a gente puder utilizar ela, a gente vai usá-la, tá? Outro momento que eu não posso utilizar, por exemplo, a notação ponto. Quando, por exemplo, o nome da propriedade for uma string contendo um valor numérico, né? Porque eu não posso fazer isso aqui, por exemplo, ó, o fan.10, eu não posso fazer isso aqui. Tá? Você vê que já está dando errado aqui, está dando erro aqui, né? Que eu posso fazer isso aqui. Então, assim, a regra básica é, quando o nome da propriedade não ele não, assim, quando, por exemplo, o nome não puder ser, por exemplo, uma variável, por exemplo, 10 não pode ser uma variável. Quando, na verdade, o nome da variável não for um tipo de nome de identificador válido na linguagem, então você tem que utilizar aqui a notação colchetes, tá? Beleza? E aqui também, nesse caso aqui também, né, que, assim, eu tô, né, meu objeto tem essas propriedades aqui, nome, fundação e ativa, tá? E aqui eu atribuí a variável nome, aliás, a variável ano, o nome de uma propriedade que é a propriedade fundação, né? E aí eu posso fazer assim, o fan ano, né? O fan ano. Eu posso fazer isso porque ano é essa string aqui. E aí, quando eu faço isso, eu vou acessar, né, esse valor, tá? Então, a gente pode, né, usar a notação colchetes nesse caso e não pode utilizar a notação ponto, porque se eu fazer o fan.ano, ele vai achar que existe a propriedade ano, e quando na verdade eu não estou querendo acessar a propriedade ano, eu estou querendo acessar aqui, né, a fundação, certo? Então né, eu não posso utilizar a notação pontos quando tiver, por exemplo, isso aqui, né? Ou quando o nome da propriedade tiver algum espaço, certo? Conforme a gente já falou. E aí, né, assim, quando eu quiser remover um dado, a propriedade do objeto fan, eu vou usar o delete. Né? Conforme eu já mostrei, isso aqui vai deletar um dado elemento, tá? Vai deletar uma dada propriedade, certo? Então aqui no caso, né, vamos ver aqui, por exemplo, ó, aqui eu apaguei, né, o cara, né, o fundação que foi deletado. Eu vou deixar esse cara aqui. Se eu fizer assim, pessoal, é console.log, o fan.fundação vai dar undefined, por quê? Porque na verdade, esse é o conceito de undefined, né? Por exemplo, quando eu tenho uma propriedade não definida de objeto, eu tento acessar essa propriedade. Aqui no caso, né? Deu undefined aqui, certo? Mas quer ver uma coisa curiosa? Olha só. Você vê que quando eu imprimo aqui, né? Quando eu imprimo aqui, não vem agora o valor de fundação. Por quê? Porque ela foi deletada. O valor de fan.fundação é undefined, certo? Mas quer ver uma coisa curiosa? Olha só, se eu fizer isso aqui, olha, por exemplo, o fan.fundação é igual a undefined. Você vê que assim, undefined ele é um tipo de variável, né? O tipo da variável é undefined. E quais são os valores possíveis para esse tipo? É apenas undefined, tá? Da mesma forma, né, como para o tipo de booleano tem os valores false ou verdadeiro, para o tipo undefined só aceita o valor undefined, tá? Isso aqui é a coisa da linguagem, né? Então, beleza, olha só, eu posso atribuir isso aqui. Eu posso dizer que esse cara aqui é não definido, né? A linguagem deixa a gente fazer isso, tá? Então, eu vou salvar aqui esse cara, vou executar aqui, e você vê o seguinte, né? Que assim,
o fun.fundação da undefined, mas a propriedade ainda existe ali. A propriedade ainda existe com o valor undefined. E aí é engraçado, né? Por exemplo, quando eu dou delete o fun.fundação, ele remove a propriedade setando ela para undefined. Mas quando eu faço isso aqui, né, o fun.fundação da undefined, ele mantém aqui, né, o valor a propriedade com o valor undefined, né? Coisas, né, curiosas aqui da linguagem, né? Tá bom? Se bem que durante a aula eu vou entregando todos os podres aqui da linguagem, né? Entreguei um bocado na aula passada, eu vou entregando assim, né? Porque, assim, uma das coisas legais de JavaScript que a gente vasculhando na internet, a gente encontra um monte de piada da linguagem, né? Um monte de meme, né? E aí o pessoal zoa muito com essas coisinhas aqui da linguagem. Então, assim, eu posso ainda, além das propriedades, né, contendo valores, strings, numéricos e booleanos, eu posso ter aqui uma propriedade com o valor de uma função, conforme já falei para vocês, né? E aí, quando eu quiser acessar, por exemplo, dentro da minha função, a propriedade nome, eu faço dis.nome, tá? Esse dis aqui ele é bem importante na linguagem, a gente vira e mexe está utilizando ele, né? Assim, daqui para frente ele vai aparecer de vez em quando, tá? Então, né, quando eu quiser, dentro da minha função, eu acessar uma propriedade do meu objeto, eu uso o dis, dis.nome, dis.fundação e por aí vai, tá bom? E eu posso utilizar o for-in para fazer uma prospecção ali no objeto, né? Prospecção que a gente fala é você dar uma, assim, fazer um loop ali em torno das propriedades, né? Então vamos fazer isso aqui. Eu vou botar assim, for let prop in ufun, né? Então eu vou fazer uma prospecção em cada propriedade do meu objeto. Eu vou percorrer cada propriedade do meu objeto. Então eu posso dar aqui, por exemplo, console.log, né, prop, certo? Então assim ele vai imprimir o nome de cada propriedade, né? Nome, fundação, semestre e até a minha função aqui. E eu posso aqui, utilizando, por exemplo, template string, esse cara aqui ele veio junto com o ECMAScript 2015, tá? Que assim, antes para a gente definir strings, a gente tinha que utilizar apenas aspas e aspas duplas, né? Mas aqui agora a gente pode definir com essa crase aqui também. Mas qual a vantagem? Quando eu tenho isso aqui, eu posso fazer isso aqui, olha. Eu posso acessar, né, o valor de uma dada variável utilizando essa notação aqui, tá? Então, por exemplo, ó, o valor, por exemplo, da propriedade tal por exemplo, o fun.prop. Aliás, o fun.prop, assim, ponto não, é desse jeito aqui, certo? O fun.prop. Então, assim, quando eu estou utilizando essa abordagem aqui de definição de string, né, que é com crase, é o que a gente chama de template string, eu posso acessar aqui dentro o valor de variáveis do meu código, certo? Então tá aqui, olha só. O valor da propriedade nome é a Universidade Federal do Amazonas e por aí vai. Antes disso aqui, a única opção que eu tinha era isso aqui, por exemplo. Ó, eu vou copiar aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, aspas simples, aí tinha que fazer isso aqui, né? Botar um espaço aqui, aí botar mais próprio aqui. Mais é o sinal de concatenação, certo? Botar aqui mais o fun, certo? Essa aqui era a opção que a gente tinha antes, né? E vocês veem que essa abordagem aqui do template string ela é muito mais conveniente, né? Ela é muito mais conveniente e foi um adendo aí. Você vê que realmente em 2015 a linguagem foi revolucionada mesmo, né? Se mudaram muita coisa nela, agregaram muita coisa. Inclusive na próxima aula a gente vai ver orientação a objeto e aí vocês vão ver que assim realmente trouxe várias coisas assim relacionadas com objetos também. Então, olha só, na aula de hoje a gente vai ver só objetos, não vamos falar de
orientação objeto, não vamos falar de classe nada disso, tá? Estou falando só de objeto, mesmo porque vocês percebem que o objeto é uma coisa que depende de classe, né, no primeiro momento. Você pode criar objetos da forma como estou fazendo aqui, né? Você pode criar dessa forma aqui sem a existência de uma classe, tá? Mas você também pode criar a partir de classes e a gente vai falar sobre isso aí, né, na próxima aula, tá? Beleza, pessoal? Então não tem motivo da gente fazer assim, a gente costuma fazer, né, assim na linguagem, tá? Utilizar essa abordagem aqui. Realmente ela é mais conveniente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pessoal, qualquer dúvida, só postar aí, tá? Fica sempre à vontade aí para colocar qualquer dúvida, tá? Então, beleza. Essa aqui é a prospecção, a gente usa o forim para isso. Tá? O forim vai me ajudar a percorrer cada propriedade do objeto. Né? E o in também serve para eu verificar, por exemplo, se, por exemplo, a propriedade de nome, vamos botar assim, ó, console.log in ufam. Esse in, ele me ajuda a identificar se uma dada propriedade ela existe no objeto, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui vai me retornar true e esse cara aqui vai me retornar false, olha só. Certo? Então, o in, ele serve tanto para você fazer uma prospecção no objeto, bem como para você verificar se uma dada propriedade existe no objeto, tá? E aí, sobre objetos é isso, pessoal. A gente vai, né, falar mais sobre objeto quando a gente for falar ali de orientação a objetos, tá? Eu lembro que antigamente eu falava bastante de objetos, porque, assim, objeto a gente utilizava aqui, né, eu mostrava, por exemplo, como é que funcionava a orientação a objetos baseado em protótipo. Né, que hoje, por exemplo, eu já não falo muito no curso, porque é uma coisa que delonga muito tempo, e hoje a gente tem atalhos para fazer as mesmas coisas a partir do momento, né, que o JavaScript passou a criar lá, né, a palavra-chave class, certo? Assim, a gente tem formas mais simples de você criar objetos a partir de outros objetos e de definir herança e tudo mais. Para você fazer herança nessa abordagem que é baseada em protótipo, ela é uma viagem, ela é difícil, assim, não é que seja difícil, né? É muito diferente. E é que bom, assim, que agora o JavaScript se aproximou mais da orientação objeto convencional, então, assim, a nomenclatura que eu vou mostrar para vocês na próxima aula vai ser bem próximo do que você já conhece de outras linguagens, tá? A gente vai voltar a falar de objetos, né, na próxima aula, tá? Vamos falar aqui, então, sobre arrays. Os arrays aqui, eles são bem parecidos com os objetos, certo? São bem parecidos, por quê? Porque eu tenho notação colchetes aqui também. A diferença é que aqui no caso, né, eu não posso ter valores de string aqui dentro. Aqui no caso eu tenho uma sequência numérica, 0, 1, 2, 3, até, né, o tamanho do meu array. Tá? Se bem que na verdade esse cara aqui, ele é na verdade assim, uma espécie de dicionário das outras linguagens mesmo, né? É um dicionário. Tanto que eu posso utilizar, né, cada propriedade utilizando notação colchetes. Então é um dicionário, tá? Que aqui na linguagem é chamado de objetos, mas aí esse dicionário, esse objeto, ele tem ainda novas coisas que eu vou mostrar na próxima aula por causa da orientação a objetos. E eu vou mostrar como é que funciona a herança e tudo mais, tá? Tá, então o array é aquilo que a gente já conhece, né? Então, assim, para eu criar um array, assim, para criar um objeto vazio, eu posso fazer assim, né? Para criar, por exemplo, um vetor, eu posso fazer assim. Isso aqui é a notação de vetor, isso aqui é um vetor vazio, e esse cara aqui é um objeto vazio, certo? Opa, fechei aqui. Cadê? Grande público tá aqui. Beleza? E você vê que na realidade, olha só, se eu fizer isso aqui, olha só. Se eu dizer assim, olha, console.log type of vetor,
ele vai dizer para mim que esse cara, na verdade, é um objeto. Tá vendo? Esse cara aqui é um objeto, o vetor aqui. Né? Porque, na verdade, um vetor aqui, ele é um objeto, e, na verdade, até uma função é um objeto aqui na linguagem, tá? Se você for ver, você pode criar propriedades para uma função, você pode agregar métodos a uma função, da mesma forma como você pode agregar métodos aqui no vetor. Você tem essa liberdade. Então, assim, por exemplo, o array tem essa propriedade length aqui, né? Então você vê como ele é um objeto, tanto que tem propriedades, ele também tem uma API, uma série de métodos que você vai poder utilizar ali para manipular o array, para fazer uma série de coisas com o array. A gente vai dar uma passada aqui nessa API que tem um monte de coisa legal lá. Tá? Então assim, é um objeto, beleza? A gente tem 3 formas de inicializar um array, né? A gente tem essa forma aqui, a gente tem essa outra forma aqui que é parecido, por exemplo, essas duas formas aqui é bem parecido com o Python quando a gente está utilizando o NumPy, né? E eu tenho essa outra forma aqui, mas assim, não existe motivo de eu usar assim new array. Você vê que de fato, né, o array aqui ele é um objeto, tanto que eu estou dando new numa classe aqui, tá? Isso aqui é o que a gente chama de função construtora, não é nenhuma que a gente chama de classe. Isso aqui é uma coisa que existe antes mesmo do ECMAScript de 2015. Tá? Eu podia dar new numa função, aí o que isso, na verdade, isso me permitiu criar uma instância desse objeto aqui, uma instância do objeto definido para essa função. A gente pode falar um pouquinho sobre isso aí na aula que vem, tá? Então, assim, não tem motivo para a gente fazer assim, para criar um array vazio, a gente faz dessa forma aqui, tá? E aí, diferentemente, por exemplo, da linguagem C, né, o array ele cresce dinamicamente aqui na medida que novos elementos vão sendo inseridos nele, certo? Só ver se está gravando aqui. Está gravando. Tá, pessoal? Então, assim, essa propriedade length aqui, ela vai aumentando na medida em que a gente vai inserindo novos elementos no array. Tá bom? Aí, olha só, vamos começar falando aqui da API que a gente tem. Né? Como eu falei, um array, ele na realidade é um objeto que tem uma série de métodos ali que a gente pode utilizar na nossa aplicação. For each é um deles, é um desses métodos. E aqui eu estou listando todos os métodos aqui que tem disponível para a gente, olha só. Tem o every, tem o filter, tem o includes, join, pop, o reduce, né? Sort, por aí vai. Vamos dar uma passada aqui, pessoal, em algumas desses métodos aqui, tá? Eu vou passar mais, né, os que eu uso mais, os que são mais comuns de serem utilizados, né? Aqueles mais populares, tá? Tem muitos aqui que eu, né, não conheço, assim, nunca utilizei. Eu vou mostrar mais os que eu conheço, os que eu conheço, que eu uso, são os que são realmente mais importantes, são os mais utilizados, né? Então, olha só, eu vou começar por esse cara aqui, né, o for each. Tá? Vamos ver esse cara aqui, o for each aqui. Então, olha só. Vou criar, por exemplo, aqui né, um array com esses valores iniciais aqui. Tá? E olha só, se eu fizer assim, por exemplo, vetor.forEach, esse cara aqui é um método que recebe como parâmetro uma função, function. E essa função ela recebe como parâmetro um dado valor, tá? O que o for each faz, pessoal? Ele percorre cada elemento do array, né? For each, para cada elemento do array, ele vai executar essa função, sendo que para cada elemento do array, esse v o valor vai ser copiado para cá. Esse v aqui vai assumir cada valor do array na medida que o for each vai percorrendo aqui o array. Então, olha só, eu vou botar aqui, por exemplo, console.log v. Você vê que esse v, né, de value, né, de valor, né, ele vai imprimir aqui, olha só. Tá vendo como o for each ele imprimiu cada elemento? Ele imprimiu cada elemento, né? Então, assim, for each é isso. Ele vai percorrer o array, tá? E aí, para cada elemento do array, vai ser executada essa função, sendo que o elemento em si, ele é passado comparando para essa função que a gente chama de callback, tá? Esse cara que a gente chama de callback. Quando eu passo assim, uma função comparando para uma outra função, e é isso que eu estou fazendo aqui, né?
isso aqui é um método e eu estou comparando para esse método uma outra função, né? E essa função é o que a gente chama de callback, tá? Isso é o famoso callback, certo? Mas olha só, pessoal, quando a gente está criando o callback aqui, a gente não costuma utilizar essa notação de função aqui, tá? Aqui em JavaScript, vamos antecipar o que eu vou falar depois, a gente tem três formas de criar uma função aqui. A gente tem essa forma aqui. A gente tem essa forma aqui, né? A gente tem essa forma aqui, function. Opa, na verdade, func1 é igual a function, né? Certo? Isso aqui. Eu posso fazer isso aqui, func2. Aqui, né, os parâmetros, aqui o corpo da função. E eu posso fazer isso aqui, olha só, const func3 é igual aqui os parâmetros da função, seta aqui o corpo da função. Então, por exemplo, aqui, olha, digamos que eu queira calcular aqui, né, a soma de A com B. Então, assim, esse cara aqui vai ser assim, né, A, return A mais B, certo? Aqui também, digamos que queira retornar, né, A mais B, A vírgula B. Aqui vai ser return A mais B, certo? E aqui também, eu posso fazer isso, né, A vírgula B. Aqui ele vai retornar return A mais B. Certo? Eu posso fazer assim. Isso aqui é o que a gente chama de arrow function, né? É uma função seta. Tá? É uma nova notação que também veio em 2015. Olha só como 2015 realmente revolucionou a linguagem. Tá? Então a gente tem essa notação aqui. Só que essa notação ela pode ser ainda mais conveniente, porque assim, quando eu tenho só uma linha, por exemplo, se a função aqui tem só uma linha que é o retorno dele, né? Quando é só uma linha, eu posso apagar aqui as chaves, posso apagar o return e tá aqui a minha função. Olha só, essa aqui é a minha função. Então, essa aqui é uma função que recebe dois parâmetros e retorna A mais B. Retorna a soma dos dois parâmetros. Olha só que legal que a linguagem dá, né? Então, isso aqui são os arrow functions. E geralmente quando a gente está trabalhando com callback, eu costumo utilizar esse cara aqui, tá? Então, esse cara aqui basicamente né? V, seta, e assim, eu não necessariamente preciso, esse cara precisa ser retornado, tá? Eu posso colocar aqui alguma função que vai ser chamada aqui, passando esse parâmetro V aqui, tá? Então, assim, para cada V, eu vou executar console V, tá? Então, eu vou apagar esse cara aqui. Você vê que a minha função continua exatamente, né? Assim, o meu script aqui continua sendo exatamente isso aqui. Ele vai imprimir em cada valor para mim, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não, beleza, vamos continuar aqui. Vamos ver o que mais aqui, pessoal, que a gente pode fazer. Isso aqui é o for each. Concat, ele vai servir para eu concatenar, né, aqui os arrays, né? Por exemplo, aqui, olha só. Vou fazer direto aqui, por exemplo, node. Aqui, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, o vetor 1,2, aí eu botar aqui concat. E aí, aqui, eu colocar, por exemplo, um array chamado 3,4, com os valores 3 e 4, você vê que ele vai retornar isso aqui para mim, tá vendo? Então, o concat, ele não aceita um callback, né? Não é um callback aqui. O que ele aceita é um outro array, tá? Que ele vai concatenar com isso. E lembrando, pessoal, assim, que a maioria dessas funções, elas não modificam o vetor original, tá? Por exemplo, olha só, se eu fizer assim, ó, var let, aliás, const array vetor é igual a 1,2, certo? Aí eu fazer isso aqui, ó, vetor ponto concat 3 e 4. Você vê assim que ele vai retornar, esse cara aqui vai retornar um outro array contendo a concatenação dos dois vetores, mas o vetor continua com os valores originais.
Então, assim, para muitas funções aqui, para a grande maioria, na realidade, elas não modificam o array, elas retornam um array modificado, certo? Igual a gente tinha visto lá com string, né? Que mais aqui, pessoal? Uma outra função também bem legal, esse filter aqui, muito utilizado, esse filter aqui. Esse filter aqui, olha só, vou mudar isso aqui para filter. O que ele faz? Ele também percorre todos os elementos do array, tá? Mas ele faz uma filtragem do array. Ele faz uma filtragem do array. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar uma função que retorna true ou false para esse cara aqui. Digamos assim, por exemplo, olha só. Eu quero que... aqui eu vou colocar uma função que retorna true caso V seja par. Certo? Aqui no caso, assim, isso aqui vai ser true quando o valor for par. Então, o que vai acontecer? Então, vou botar aqui, ó. Const V2 é igual a esse cara aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai filtrar os elementos desse array, passando para esse cara aqui apenas elementos que são par. Apenas elementos onde isso aqui retorna true. Certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 7 e tenho 9, né? Se eu for aqui agora executar meu script... Opa, não imprimi o cara aqui, né? Console.log V2. Então, ó, botou só os elementos pares aqui. Certo? Tem 3 aqui também, né? Tá? Então, assim, esse aqui faz uma filtragem, tá? Então, ele retorna apenas os elementos que satisfazem essa condição aqui, tá? Então, esse aí é o filter. Eu tenho também o... Deixa eu ver um aqui. O every é um pouquinho parecido com o filter, mas o every aqui no caso, ele vai fazer o seguinte, olha só. Ele vai verificar, né, se todos os elementos do array satisfazem essa condição aqui. Tá? O every é isso. Ele verifica se todos os elementos satisfazem essa condição e se satisfazerem, ele retorna true. Se não satisfazerem, ele vai retornar false. Aqui no caso, olha só, ele vai retornar false por quê? Porque aqui eu tenho alguns elementos do meu array que isso aqui não satisfaz, né? Assim, alguns elementos são ímpares, né? Mas se eu botar, por exemplo, só elementos pares, né? Então ele vai retornar... Opa, não. Desculpa, botar, por exemplo, 2 e 4 aqui, certo? 2 e 4 aqui, ele vai retornar true por quê? Porque para todos os elementos do array isso aqui é verdade, tá? Every, então é isso, ele percorre o array para saber se todos os elementos do array satisfazem uma dada propriedade que você quer avaliar, né? Que mais aqui? O includes é legal também da gente ver. O includes, né? Assim, o includes é fácil, né? A gente pode até ver aqui, por exemplo, node. Aqui o includes, por exemplo, assim, 2,4,5. Opa. Ele vai verificar se, por exemplo, o meu elemento aqui, meu array, ele contém o elemento 2. Se possui o elemento 4. Se, por exemplo, se eu botar 7 aqui agora, como o array não inclui o elemento 7, vai tornar falso. Então, basicamente, ele percorre o array para saber, né, se esse dado elemento que você passou aqui, ele pertence ao array, tá? Uma coisa importante de mencionar, que essa verificação que ele faz aqui, né, se 4, por exemplo, é igual a 2, se 4 é igual a 4, por aí vai, ele usa os 3 iguais, tá, pessoal? Ele usa os 3 iguais sempre, tá? Para esse tipo de comparação, tá? Ele usa os 3 iguais e não os 2 iguais, lembrando que os 3 iguais ele considera o tipo, né? E aí, nesse caso, por exemplo, se eu fizer isso aqui, olha só. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Vai dar falso, tá vendo? Porque, como ele usa os 3 iguais, esse cara aqui não está, quer dizer, esse cara aqui não está no array. Certo? Deixa eu ver o que mais aqui. O sort ele ordena um array, né? Simplesinho, né? Então, por exemplo, vou botar, por exemplo, 20 aqui. Ele vai ordenar o array para mim. Sort. Opa, ele faz ordenação
alfanumérica. Por exemplo, se eu botar aqui, por exemplo, 7 agora. Ele faz operação não, ele faz operação, né, considerando os valores alfanuméricos, né, e não numéricos só. Por isso que o 20 aqui ele aparece na frente, né? Tem uma forma, pessoal, da gente colocar aqui a ordenação numérica, mas eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar qual é a forma aqui. Eu não vou lembrar, assim, não estou lembrando assim, como é que é a forma aqui da gente. Aqui a gente passa uma função onde a gente define como é que vai ser essa ordenação aqui, como é que ele vai considerar aqui, por exemplo, que um cara é maior que o outro. Mas eu não estou lembrando aqui como é que faz. Alguém lembra? Bem, fica de dever para vocês aí darem uma olhada nesse cara aqui, tá? Então, assim, por padrão ele faz a ordenação alfanumérica, mas você pode, passando uma função aqui, que eu não lembro como é que é exatamente essa função aqui, ele faz uma verificação aqui, assim, dá para converter para uma ordenação numérica, tá? Coisa que a gente usa de vez em quando, mas faz muito tempo que eu não uso essa função, a gente acaba esquecendo, né? O reverse ele vai imprimir, ele vai tornar o inverso, né, o array invertido, tá? O reduce é muito legal, esse cara aqui, o reduce aqui, vamos ver esse cara. Reduce. Esse cara aqui eu usei ele recentemente, então eu lembro dele. O reduce, o que ele faz? O reduce basicamente ele faz um cálculo com todos os elementos do array, reduzindo esses elementos a um valor numérico só. Então, por exemplo, posso utilizar o reduce para somar todos os elementos do array, para multiplicar todos os elementos do array, tá? Eu posso fazer isso. Então, geralmente é quando eu quero fazer um processamento em torno de todos os elementos do array e retornar com isso um valor numérico, um valor, né, que representa a computação que eu quero fazer. Esse cara aqui, ele recebe dois parâmetros. Um é um acumulador, e o outro é o valor, né? O reduce ele vai percorrer cada elemento do array. Então, assim, esse V aqui vai representar cada elemento que está sendo acessado pelo reduce, certo? E esse acumulador aqui é o acúmulo de processamento que eu fiz na medida em que eu estou percorrendo o array, tá? Então, por exemplo, posso botar, por exemplo, assim, ACC mais V. Se eu fizer isso aqui, ACC mais V, o que vai acontecer? Esse ACC mais V ele vai ser atribuído para ACC. Então você vê que esse acumulador ele vai acumulando o resultado dessa operação aqui, tá? E quando a gente faz, né, assim, ACC é igual a ACC mais V, eu estou basicamente acumulando as somas do array, certo? Então é isso que você vai fazer aqui. Por exemplo, o meu vetor está pequenininho aqui, tem 4, 2. Se eu agora executar aqui o cara, vai retornar 6 para mim, tá vendo? Tá? Posso botar aqui mais coisas aqui, ele vai sempre calcular para mim, né, a soma aqui, né, dos elementos, né? Tá bom? Então esse aí é o Buridoce. Que mais aqui, pessoal? Eu tenho esses caras aqui, né? Por exemplo, eu tenho o pop e o push, e eu tenho o unshift e o shift, né? Vamos falar sobre esses caras aqui. Pô, até hoje eu não sei porque tá botando V14 aqui, tem que ajeitar esse cara aqui, que já tá na versão LTS 16 já. Mas assim, que eu tô fazendo um software, né, que é o CodeBench, ele é compatível com a versão 12, então 14 não tá me atrapalhando, mas o fato é que já tem uma versão LTS 16 já, tá? E tem a versão beta 17 também já. Mas a gente sempre usa a LTS, né? Então olha só aqui, né? Se eu fizer, por exemplo, vou botar aqui const vetor é igual
A 1,2,3,4,5. Certo? Se eu fizer isso aqui, pessoal, olha, vetor.shift, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim o primeiro elemento aqui do array e vai remover esse elemento do meu array, tá vendo? Olha só. Antes meu array tinha 1, agora ele não tem mais. Tá? Então o shift ele faz isso, ele remove o primeiro elemento e retorna o primeiro elemento. Tá? Você vê que assim, essa função ela modifica o array de fato. É diferente, por exemplo, de reverse que a gente viu, o every, o filter, que eles retornam o array modificado, mas aqui não. Aqui no caso o shift ele está modificando o array. Tá? Se eu fizer, por exemplo, assim, vetor.unshift e, por exemplo, botar o valor 0, aí ele vai incluir para mim o elemento 0 no começo do array, tá vendo? No começo do array, e vai retornar para mim o novo número de elementos do array. Então, antes o meu array tinha 4 elementos, agora tem 5 elementos. Tá? Você vê que, na verdade, esse shift e onShift, ele considera o array como sendo uma espécie de pilha, onde, né, os processos de inserção e inclusão, de inserção e remoção dos elementos ocorrem no começo do array. Tá? Então é isso. Assim, ele considera o array como uma pilha, e aí, né, todas as operações de remoção e inclusão de novos elementos vão ser feitas no começo do array. Isso aqui é diferente, por exemplo, digamos que tem o vetor aqui ainda, né? Eu tenho ainda, por exemplo, as funções pop, que ela remove um elemento do final do array. Do final do array, tá vendo? Ele removeu 5 aqui, olha só. E eu posso usar o push para incluir um novo elemento no final do array. Tá vendo? Ó, o cara incluído aqui. Tá? Você vê que o pop aqui, ele retorna pra gente, né? Isso aqui não é o length, tá? Isso aqui é o elemento isso aqui é o elemento recuperado aqui, tá vendo? Aqui ele removeu o elemento 5, tá? Mesmo porque esse cara aqui é o elemento 4, né? Aliás, tá, esse vetor tem 5 elementos, Mas o fato é assim, esse pop aqui, ele remove o último elemento e retorna o último elemento. E o push aqui, ele inclui um novo elemento na última posição do array e retorna qual é o novo tamanho do array, tá? Então, assim, qual a diferença entre pop, push e shift e onShift? Os dois pares de funções consideram o array como sendo uma espécie de pilha. Só que o shift e onShift ele faz operações no começo, pop e push faz operações no final. Basicamente é essa, né, a diferença entre os dois, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? O map é bem importante. O map a gente tem que falar. Cadê o map aqui? Aqui o map, ó. O map é importante, por exemplo, em React a gente usa esse cara o tempo todo. Vamos fazer aqui. Então, por exemplo, trocar isso aqui por map. Né? O map aqui, ele é um pouquinho parecido com o for each. Tá? O for each ele vai fazer um processamento em torno, vai executar uma função para cada elemento do array. Tá? O map também. Só que o map ele muda cada elemento do array. Ele muda não, na verdade ele retorna um array modificado. Por exemplo, se eu fizer assim, olha, v vezes 2, ele vai retornar um vetor onde cada elemento do array vai ser agora 2 vezes o elemento anterior. Então, por exemplo, aqui, olha, ele vai retornar pra gente, né? Vai retornar pra gente aqui 8, 4 e meio, tá vendo? Que são os dobros daqui, tá? Então, o map é para isso. Quando eu quiser gerar um novo array, sendo que esse novo array é o resultado do processamento de cada elemento do array, né, original aqui. Tá? Ele faz alguma coisa aqui, exatamente a mesma coisa em todos os elementos aqui do array, tá?
Então é isso, pessoal. Esses aí são os que eu mais uso, né? Esse Reduce Write aqui não lembro o que é. O Splice aqui serve para eu pegar um sub-array, tá? Serve para cortar o array. Esse Verus aqui retorna os valores do array. Esse aqui retorna, né, as chaves do array. O Find, né? O Find Index e o Find aqui, eles são... eu não falei desses caras aqui, né? Do Find Index, né? Vamos falar mais desse cara aí e depois a gente segue adiante. Esse Find aqui, ele é parecido com o filtro. Não é parecido com o filtro, não. Na verdade, sim. Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, vou botar aqui, por exemplo, ó. 8 e 12 e 13, certo? O find aqui, ele vai percorrer o array e vai retornar o primeiro elemento onde uma condição aqui interna seja verdadeira. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, V de novo. Vou verificar, por exemplo, se o elemento é par. Certo? Então, o find aqui, ele vai encontrar o primeiro elemento que satisfaz essa condição aqui. E aqui no caso, aliás, aqui, todos são pares aqui, eu vou botar, por exemplo, um aqui que a gente só tem, né, o 3 e o 3 ali, né? Então, assim, ele vai retornar o primeiro elemento cujo valor é ímpar, certo? Então, tá aqui o 3, ó. Retornou o 3 pra gente, tá? O find index é parecido, só que ele retorna pra gente o índice, né, ao invés do valor, tá? Então, vai retornar o quê? 0, 1, 2, né? A posição do primeiro elemento que satisfaz essa propriedade aqui, então vai retornar 2 pra gente, tá? Então aí, pessoal, isso aí é a nossa API de array. Vê que é uma API bem completa, com várias opções aí, né? E assim, quando a gente está, por exemplo, trabalhando com a React, a gente está utilizando isso aqui o tempo todo, tá, pessoal? Principalmente aqui o filter. A gente usa muito filter e a gente usa muito map também, tá? Aí quem tiver curiosidade de por que a gente usa isso aqui muito, fica aí o convite de novo para, né, pagarem PW2, tá? A gente vai mostrar, né, isso aí. E aí com o exercício, para vocês praticarem aí, a ideia aqui é a gente simular aquela jogada, né, do papel, pedra e tesoura, sendo que você está ali disputando com o computador, né, quem é que vence primeiro, tá? E é isso, tá? Assim, tá aqui a especificação. Basicamente você vai jogar esse jogo aqui com o computador. Você vai usar aqui algum elemento randômico para recuperar, né? Assim, para ver a jogada do computador, você vai fazer a sua jogada também e vai verificar ali quem que, né, jogou, certo? Quem que ganhou, aliás, certo? Vamos lá, pessoal. Vamos aqui falar de funções. Antes do ECMAScript 6, isso é aquele que surgiu em 2015, foi criado em 2015, a linguagem JavaScript não possuía classes, nem métodos, nem construtores e nem módulos. Certo? A linguagem não tinha nada disso. Só que tudo isso aí era tipo simulado, né, com o uso de classes, tá? Então a existência dessas construções, por exemplo, de classes e métodos e construtores, a gente podia simular com funções. Então funções é um troço que é muito importante, muito poderoso aqui na linguagem, tá? Funções aqui realmente uma coisa bem diferente, bem mais poderosa do que as funções que a gente vê em outras linguagens, porque na verdade sempre foi, né? Funções sempre foi um elemento bem central da linguagem, né? Bem importante da linguagem, porque a gente resolvia muita coisa com elas, tá? Vamos entender funções aqui, pessoal. Realmente é muito diferente das outras linguagens. Vamos ver, né, aqui, né, as principais características, certo? De cara a gente percebe, né, que na realidade, assim, né, a minha função, ela é na verdade um objeto, né? Eu posso aqui, por exemplo, definir a função foo aqui, e aí depois definir foo.bar é alguma coisa, tá vendo? Posso fazer isso de boa, não tem problema nenhum. Tá? Então, na verdade, esse cara aqui é uma espécie de objeto, apesar do type of dele ser function, né? Ele não retornar objeto, né, mas ele é também um objeto. Tanto que eu posso fazer isso aqui, agregar propriedades dentro assim, considerar o foo como sendo objeto e agregar
propriedades a esse objeto, certo? E aí, conforme eu já falei, só ver se tem pergunta aqui, não tem? Conforme eu já falei, a gente tem essas três formas aqui de declarar funções. Eu tenho Function Declaration, Function Expression ou Arrow Functions. Já falei de cada uma delas, certo? Não vou repetir. Mas é importante saber que a gente tem essas três opções aqui, tá? Geralmente a gente usa const aqui, né, pessoal? Tá? A gente usa const na hora de definir uma função, por quê? E na hora, não só função, né? Você vê que também estou utilizando para vetor aqui, porque, assim, você vê que eu posso fazer modificações aqui nessa array. Posso fazer isso aqui, por exemplo, vetor.push. E aí, por exemplo, incluir, né, o valor, por exemplo, 15 aqui nesse array. Não tem problema nenhum, eu posso fazer isso. Apesar, aqui, vetor, desculpa. Apesar do meu vetor ser uma constante, né, eu posso modificar o array sem problema. O que eu não posso fazer, pessoal? Eu não posso atribuir fazer uma nova atribuição para esse cara. Por exemplo, eu não posso fazer isso aqui, por exemplo, ó. Vetor é igual, por exemplo, a 20. Não posso fazer isso. Por quê? Porque esse cara aqui é uma constante. Eu não posso fazer isso. Tá? Eu estou fazendo uma nova atribuição para uma variável constante, olha só. Tá? Mas assim, eu posso criar, assim, geralmente a gente cria objetos com const, funções com const, vetores com const, sempre com const, mas aí no caso eu não posso fazer uma nova atribuição, né? Então assim, isso é claro que é muito utilizado na linguagem, né? Você vê que const é muito mais utilizado que outras linguagens aqui de programação, certo? Beleza? Então, né? Vamos usar const aí sempre que a gente puder. Já falei do zero function já, né? Assim, dessas propriedades aqui, né? Por exemplo, de somar aqui como é que funciona, certo? Eu acho essa notação muito conveniente, ela é um atalho, rapidinho você constrói assim, uma função, né, para fazer uma coisa, né? Acho bem legal essa anotação aqui. E olha só, né, JavaScript, além de ser uma linguagem procedural orientada a objetos, ela também é uma linguagem funcional, certo? E por que ela é considerada uma função, uma linguagem funcional? Porque, né, assim, a principal razão é que as suas funções são funções de primeira classe. Tá? Assim, a maioria de vocês já conhece o que é uma função de primeira classe, mas uma função de primeira classe ela tem essas quatro propriedades aqui, olha só. Em JavaScript é possível, né? Assim, bem como com todas as linguagens que aceitam, que trabalham com funções de primeira classe, em JavaScript é possível atribuir uma função a uma variável, tal como eu estou fazendo aqui. Aliás, aqui não, né? Por exemplo, faz isso aqui, né? Func1 é igual por exemplo, a vírgula b recebe a mais b. Você vê que é isso, olha só. Isso aqui é uma variável, eu estou atribuindo uma função a essa variável. Então, eu já satisfiz aqui essa primeira propriedade, certo? Eu também posso retornar uma função como valor de outra função. Posso fazer isso perfeitamente, né? Então, por exemplo, posso criar aqui, né, uma function, né? E aqui dentro eu posso retornar, né, por exemplo, esse cara aqui. Eu posso retornar esse cara aqui, sem problema nenhum, tá vendo? Então esse cara aqui, ele está retornando, né? Soma. Aqui ele está retornando, né? Ele está retornando uma outra função. E aí como é que a gente vai para usar essa função aqui, pessoal? Só por curiosidade aqui. Como é que a gente vai para usar esse cara aí? Alguém sabe? Por exemplo, se eu fizer assim, olha, soma. Olha só, esse cara aqui é uma função. Eu não tinha feito isso antes não, tá, pessoal? Eu juro que vai funcionar agora. Vamos ver se funciona mesmo. Tá?
Isso aqui é uma função. Por ser uma, como é que a gente evoca uma função? Como é que eu sei que isso aqui é uma função, pessoal? Porque ele retorna uma função, tá vendo? Geralmente uma função, ela não retorna uma função, mas isso aqui, ele vai retornar uma função, tá? E como é que a gente faz para chamar uma função? Aqui eu passo parâmetros, por exemplo, vou botar, por exemplo, 1,2 aqui. Então, vou botar assim, ó, console, vou fazer isso aqui, ó. Let valor é igual a isso aqui. Será que vai funcionar, pessoal? Vai funcionar, quer ver? Tem que imprimir valor, né? Console.log valor. Ó, 3 aqui, tá vendo? Por quê? Porque isso aqui retorna uma função e aqui eu estou chamando a função retornada. Como é que eu faço para chamar uma função? Usando parênteses, né? Então isso aqui retorna uma função, aqui eu estou chamando a função retornada. Vê que JavaScript é cheio das bizarrices, né? Mas vamos lá. Então eu posso retornar uma função com o valor de outra função. Eu posso passar uma função com um parâmetro para outra função, né? Posso fazer isso, a gente fez isso aqui várias vezes, né? Por exemplo, quando eu faço aqui, por exemplo, vetor.map, né? E aqui passo, né, uma função aqui. Vê que aqui eu estou passando uma função com um parâmetro para uma outra função, certo? Então, posso fazer isso sem problema nenhum, tá? Aliás, isso é muito comum na linguagem. Isso aqui é o que a gente chama de callback, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E eu posso armazenar uma função de estrutura de dados, como por exemplo, né, um objeto e por aí vai, tá? Então, assim, né, essas 4 propriedades, ela aceita, assim, a linguagem JavaScript satisfaz, certo? Então, por isso, né, as nossas funções aqui são chamadas funções de primeira classe, tá? E por isso também a gente pode dizer, né, que a linguagem JavaScript é uma linguagem também funcional, tá? Tô aqui mostrando exemplo, né? Atribuir uma função para uma variável, retornar uma função com o valor de uma outra função, né? Tá aqui, exemplo que a gente acabou de dar também. Então tá aqui, né? 2 chamadas, tá vendo? Ó, assim, hello aqui retorna uma função, tá? Retorna essa função. E para eu chamar essa função, eu vou colocar um novo parênteses, tá? E a gente pode passar com uma função com um parâmetro para outra função. Então olha só esse exemplo aqui, pessoal, olha só. Digamos que a gente tem uma lojinha, né? Tem uma lojinha lá para vender, né, coisas. E aí a gente tem os nossos produtos. Digamos que um dos produtos seja o computador, certo? O preço base do computador é 2.750. Mas sobre esse preço aqui a gente precisa calcular o imposto, né? O imposto sobre esse preço, certo? Só que esse imposto ele tem 2 tipos, 2 formas de calcular. Uma forma para pessoa física, outra forma para pessoa jurídica. Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu criei aqui uma função que calcula o imposto para uma pessoa física, né? E uma função que calcula o imposto para uma pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica, o imposto é um pouquinho menor. E aí fiz aqui uma função que calcula preço, olha só, que recebe os dados do produto, bem como a função que contém a fórmula de se calcular o imposto que a gente quer. Então, se você estiver vendendo o equipamento aqui para uma pessoa física, você vai chamar essa função assim, dessa forma, calcula preço, produto, vírgula, imposto pessoa física. E imposto pessoa física é essa função aqui, tá vendo? E aí, no caso, ele vai retornar isso aqui. Isso aqui nada mais é do que o preço 2.750 mais o valor de 1.250 vezes 0,15, certo? Então você vê, né? Assim, aqui eu passei uma função como parâmetro para a função calcula preço. Tá? Isso é perfeitamente possível na linguagem. E você vê assim, né? Como isso aqui é uma função, aqui dentro da função, aqui dentro de calcula preço, eu evoco a função, ó. Eu evoco a função, tá vendo? Isso aqui é uma função
Então eu vou chamar ela aqui dentro, né, passando, comparando o preço aqui do produto, que na verdade é esse argumento aqui, tá? Então coisas que a linguagem aí dá pra gente, né? Hoje nenhuma pergunta, pessoal? Todo mundo aí, né, só todo mundo caladinho, hein? Tudo certo, né? Deixa eu botar. Então vamos lá. Tá. E esse negócio de você passar uma função comparando com outra função, aqui por exemplo, olha só, o A aqui no caso, ele é uma função, o A e o B. Então assim, essa função soma, ela recebe como parâmetro duas funções, A e B. Tá? Vocês podem até ver aqui, né, que soma aqui está recebendo como parâmetro a função 1 e a função 2. Mas aqui eu só quero mostrar para vocês o que é esse callback aqui, que é tão falado em JavaScript, né? Callback nada mais é do que uma função sendo passada como parâmetro para outra função. Então, o callback, no caso, ele é esse A aqui, ele é esse B aqui. Isso é o callback, tá? Ele é, né, uma função sendo passando como parâmetro para uma outra função. Certo? Esse é o callback. E aí a gente tem, né, funções como métodos, né? Já falei para vocês, né? Então, assim, get nome aqui, ele passa a ser aqui uma função, porque ele está recebendo aqui como valor uma função. Na verdade, get nome passa a ser um método, porque ele está recebendo como valor uma função, certo? E aí, lembrando, tem esse diz aqui, né? Diz faz uma referência a cada elemento aqui, né? Cada propriedade aqui, certo? Pode ser cada propriedade aqui do meu objeto utilizando esse diz aqui, tá? E aí, vamos lá, pessoal. Avançar aqui no conteúdo. É importante falar de escopos aqui, apesar de parecer óbvio, né? Pô, claro, né? Tudo que é linguagem tem escopo global e escopo global e local, né? Mas aqui JavaScript tem algumas peculiaridades, tá? Eu só estou mostrando aqui as coisas que realmente diferem nas outras linguagens, certo? Então, olha só, aqui você tem duas formas de criar variáveis globais aqui. Você pode aqui, fora das funções, criar, por exemplo, a variável A, né? Quando você faz assim, e A, no caso, ele está fora de todas as funções, como em outras linguagens, esse cara aqui ele é global, certo? Esse cara aqui é global. Mas olha só, se eu fizer assim, olha, function soma, digamos que esse cara aqui, por exemplo, ele faz assim, né? var p é igual a 4. E eu faço um return aqui, por exemplo, de A mais B, tá? Esse cara aqui, ele é local. Por quê? Porque eu estou declarando ele dentro de uma função, né? Isso também é comum a outras linguagens. Mas, se eu tirar esse var aqui, se eu inicializar uma variável não declarada, esse cara é global, tá? Então, assim, sempre que eu inicializo uma variável sem declarar a variável com var, com let, com const, esse cara que se vira uma variável global, tá? Vem, por exemplo, aqui, olha, console.log, eu posso chamar esse cara aqui. Pessoal, olha só, aqui deu que B é undefined, não está definido. E eu falei para você que esse cara aqui é global. Alguém sabe me dizer por que B está indefinido aqui? Alguém sabe dizer? Vamos lá, vamos participar aí, pessoal. Por que B está indefinido aqui? Eu falei que esse cara aqui é global, e ele é global. Mas por que eu não consigo acessar ele aqui fora, então? Alguém chuta aí? Não, esse cara é global. O B ele é global. Hã? O B ele é global porque eu não declarei ele. Oi? O que é? Alguém falou aí?
Não, não. Isso aqui é perfeitamente possível, mas quando eu uso b igual a 4, sem declarar a variável, porque olha só, pessoal, isso aqui é a declaração, olha só. Eu estou declarando que meu programa possui, né, essa variável. Já isso aqui é uma outra coisa, isso aqui é a inicialização. Vê que eu inicializei sem declarar. Quando eu inicializo sem declarar, com var, com let, com const, eu estou criando uma variável global. Então, assim, B ele é global aqui. Isso eu garanto para vocês. Mas eu tentei acessar esse cara aqui de fora e não consegui. Exatamente, esse código aqui não foi chamado em nenhum momento, né? Eu não chamei a função soma em nenhum momento, né? Então é isso. Eu vou botar, por exemplo, soma aqui, né? A, aí assim, esse cara aqui vai ser executado, né? E aí B vai ser inicializado, aí sim, né? Você vai ter ali, né, o valor 4, tá vendo? Tá? Então é isso, assim, esse cara aqui, ele é global. E aí, conforme eu já falei para vocês algumas vezes, é uma péssima ideia a gente criar variáveis globais aqui. Na próxima aula, quando a gente for falar de DOM, a gente vai deixar isso mais claro, porque que é uma péssima ideia, tá? Mas é uma péssima ideia a gente fazer isso aqui, tá? Declarar variáveis globais na nossa aplicação, a gente não costuma fazer isso em JavaScript, tá? A gente evita ao máximo fazer isso, eu vou explicar disso por quê, quando a gente for falar de DOM, tá? Então é isso, assim, eu tenho essas duas formas de criar uma variável global. A primeira, então, é quando eu faço, que defino, declaro uma variável, né, fora do escopo de qualquer função, ou como inicializo, quando eu inicializo a variável sem declarar ela antes, tá? Beleza? E olha só, eu falei para vocês que escopo ele é diferente aqui na linguagem, e realmente é. Porque assim, por exemplo, esse código aqui em Java, né? Você vê o seguinte, esse int foo é igual a 4 aqui, ele foi criado dentro de um bloco, olha só. Ele foi criado dentro de um bloco, isso aqui é um código em Java, não JavaScript, em Java. Esse int foo igual a 4, ele foi declarado dentro de um bloco, tá? O que é um bloco, né? Assim, sempre que eu abro e fecho chave, certo? Eu faço isso com for, com while e tudo mais. E assim, dentro do Java, na maioria das linguagens, o escopo de uma variável é o bloco em que ela pertence. Então, como essa variável que ela foi declarada dentro desse bloco, essa variável não vai ser conhecida fora desse bloco, tá? Isso é o escopo. O escopo é o local, a região do meu código onde aquela variável ela pode ser enxergada, pode ser manipulada e por aí vai, tá? Então, assim, essa aqui é a forma como funciona o escopo aqui na maioria das linguagens. Mas em JavaScript não é exatamente assim. Quer ver? Olha só. Se eu fizer, por exemplo, assim, if true aqui. E aqui eu fizer, por exemplo, var b é igual, por exemplo, a 4. Aqui eu vou poder acessar esse cara sem problema nenhum. B. Certo? Aqui eu vou poder acessar esse cara sem problema nenhum. Opa. Func. Opa. Botei colchetes aqui. Aqui 4, tá vendo? Tá? Então, assim, o escopo de variáveis aqui em JavaScript, quando eu uso var, o escopo é toda a função. Então, como eu declarei var dentro da func1, então B, eu declarei B dentro da func1, então B vai ser enxergado em toda a func1, não só dentro do bloco onde ela foi, né, definida. Tá? Então, assim, é isso, tá, pessoal? VAR, quando eu uso var, essa é a regra de escopo. Os blocos de escopo do JavaScript, quando eu uso var, é as funções. Ele não leva em consideração esses blocos aqui. Mas, em 2015 também, olha só 2015 de novo, né? Foi criado essa nova forma de declaração aqui com let. Tá? Com let. Quando eu declaro uma variável com let,
Então, o nível de escopo aqui é definido pelos blocos de verdade. Então, aqui nesse caso aqui, o B só é enxergado aqui dentro, tá? Então, o LET ele foi uma tentativa de aproximar o JavaScript, né? Colocar essa opção que é comum nas outras linguagens, você definir o escopo pelo bloco e não pela função, tá? Então, assim, geralmente, quando a gente está programando, a gente não usa var aqui, tá, pessoal? Eu mesmo nunca uso var. Eu estou colocando let aqui, var aqui porque eu não falei do let ainda. Mas sempre que eu estou programando, eu uso ou const ou let, sempre. Eu não uso o var, tá? Eu, por exemplo, não lembro de ter utilizado, de ter né, usado o var, assim, para... Se bem que recentemente eu usei o var, sim. Mas foi bem recentemente, é muito, assim, eu acho, não lembro de outra vez que eu tenho utilizado ele, tá? Tá, pessoal? Então, deem preferência ao let aqui, porque ele assim, ele obedece às lógicas das outras linguagens, certo? Geralmente o escopo, ele funciona dessa forma como o let aqui, né, funciona, tá? Não, tá aqui, né, tô falando aqui do escopo, do var, etc. Ah, então, assim, se eu uso var aqui, né, você vê que esse i aqui, ele foi criado dentro desse bloco aqui, olha só. Apesar do i estar aqui fora, né, ele foi criado dentro desse bloco aqui. Como é var, eu posso acessar o cara aqui de fora. Mas se eu fosse colocar let aqui, isso aqui não funcionaria. Quer ver? Olha só, vou até copiar aqui, ó. Ixi, fiz besteira aqui. Olha só, isso aqui, vou botar console.log aqui, certo? Tirar esse cara daqui. Botar console.log. Aqui e aqui. Assim, como é var, né, não vai dar erro nenhum. Mas se eu for botar let aqui agora, e se eu for tentar acessar o i do lado de fora aqui, vai dar erro e não vai deixar, tá vendo? Deu referência e erro aqui, tá vendo? Erro de referência por quê? Porque eu tentei acessar o i aqui, o i não está definido, tá? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então tá aqui referência e erro, acabei de falar para vocês, né? Sempre que eu tentar acessar o valor de uma variável que não existe, ou então que ela está fora do seu escopo, vai dar esse referência e erro aqui. O uso de variáveis globais, reforçando isso, né? Em JavaScript é uma prática muito ruim. Evite ao máximo essa prática, sempre declare suas variáveis. Tá aí, né, colocando de forma bem enfática aqui essa observação, né? Aí tô falando de let aqui, certo, pessoal? Já falei para vocês, né, do let. E aí vamos falar do hosting aqui, né? O let eu já falei, né? Já mostrei que esse cara aqui não é acessado fora, certo? O B no caso, né? B igual fora. Será que aqui deu undefined, né? Declarou aqui e aqui deu undefined. Mas tô achando estranho isso aqui, cara. Deixa eu executar esse código aqui. Você vê que eu faço slide e depois eu esqueço, né? Vou botar aqui console.log. Se bem que tá dando type off, né? Vamos ver aqui. Deu undefined. Deixa eu tentar aqui imprimir B, então. Olha só. É engraçado, né? Então, assim, quando eu dou o type off de uma variável que não existe, ela dá undefined. Mas se eu for tentar acessar uma variável que não existe, vai dar referência e erro. Engraçado, né? Tá bom. O ideal aqui seria dar erro aqui também, né? Porque essa variável aqui não existe. Eu estou tentando acessar o tipo dela. Mas não dá erro, né? Dá undefined. Mas isso aqui ficou confuso. Depois vou mudar esse slide aqui. Ficou confuso isso aí. Vê que assim, apesar do let ele ter surgido em 2015,
Você não pode remover o VAR. Por quê? Porque senão você quebra a internet, né? Porque está todo mundo usando o VAR. Né? Você só incluiu uma nova opção aqui. Toda a internet está utilizando o VAR. Você substituiu o VAR por LET, você quebra a internet. Né? Então, não pode, né? Você, geralmente, numa linguagem, ela evolui você adicionando coisas e não você trocando coisas, tá? A linguagem evolui quando você adicionando coisas porque tem a questão de retrocompatibilidade. O teu código, os códigos que foram gerados antes dessa modificação precisam continuar funcionando, certo? Não tem sempre essa preocupação assim, pelo menos assim, quando a linguagem é séria, né? Tá? Hosting, pessoal, vamos falar de hosting aqui. Deixa eu só ver aqui quanto falta aqui. Hosting. O hosting é o seguinte, é uma característica da linguagem que ela faz o seguinte, olha só, sempre que o código vai executar, a primeira coisa que o JavaScript faz é vasculhar todo o código antes de executar ele para identificar as funções que existem ali. Tá? Então, assim, esse código aqui não dá erro. Você vê que eu estou chamando a função full antes de declarar a função. Tá? Mas antes de executar esse código aqui, o JavaScript ele vasculha todo o erro para identificar quais funções que existem ali. Tá? E aí, quando você for chamar a função antes de declarar, ela não vai dar erro nenhum. Isso é o que a gente chama de hosting, tá, pessoal? É o que a gente chama de hosting. Tá? Eu vou copiar esse cara aqui para o nosso editor. Botar aqui console.log. Pô, depois eu vou substituir esse cara tudo em console.log. Esse document write line a gente nem usa mais, tá, pessoal? Eu coloquei lá no exercício para vocês porque assim não falei da DOM nem nada, mas a gente não usa muito aquele negócio não. Tá. Então assim, como eu falei, né? O JavaScript vai aceitar isso aqui de boa, vai executar isso aqui numa boa, certo? Outra coisa, né? O hosting ele não serve só para funções, ele serve para variáveis também. Então olha só aqui, eu estou declarando uma função. Aliás, eu estou inicializando aqui, desculpa, declarando uma função, inicializando uma variável e depois eu estou declarando a variável. Tá? Nesse caso aqui, de novo, né, o JavaScript ele vai percorrendo ali a função e verifica quais são as variáveis que foram declaradas na função. E aí, assim, esse cara aqui não vai ser uma variável global, ele vai ser local de full, por quê? Porque eu declarei a variável mesmo que seja lá no meio do código. Tá? E que curioso, né? Você posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Acessar, né, a variável, acessar o A, e vai dar erro por quê? Porque esse cara aqui não esse cara aqui, ele não é global, ele não é conhecido aqui fora. Por quê? Porque eu usei o var. O var, ele transforma o A numa variável local. Se eu tirar esse cara aqui, o A agora ele é global, agora ele consegue acessar. Tá vendo? Então tá vendo assim, eu declarei a função depois da inicialização dela. Isso é o que a gente chama de hosting, tá, pessoal? É como se o JavaScript fizesse isso aqui, olha. Ele invertesse tudo, né? Ele pegasse todas essas declarações e colocasse no começo, no início do escopo. E é a mesma coisa com função. Ele pega a função aqui e ela coloca a função no começo do escopo. Então, primeiro ela lê as funções, vê a declaração das variáveis, aí depois ele começa a executar os códigos, tá? Isso é o hosting aí da linguagem. E aí, exercício, pessoal, aqui, olha. Qual é o resultado da execução do código abaixo? Vocês conseguem dizer aí para mim? O que vai retornar aí? E vai imprimir aí para mim na tela? Um e dois? Pior que não, cara. Isso aqui é pegadinha mesmo, ó. Porque assim, na realidade, a linguagem ela move aqui para cima
a declaração, não a inicialização, tá? Você não pode mover inicialização, porque senão você quebra teu código, né? Assim, a variável tem que inicializar quando você diz para inicializar. O var igual a 1 não pode ser movido aqui para cima de jeito nenhum, porque isso quebra teu código, né? O teu código fica assim, já foge da lógica teu código. Então isso aqui na verdade sim, ele move esse vará aqui para cima. Então a variável declarada aqui em cima. O A aqui, ele não está inicializado ainda, então ele é undefined. Então ele vai imprimir undefined aqui. Mas aqui, essa função aqui já retorna 2, né? Esse aqui já retorna 2, então aqui ele vai imprimir 2, tá? E o A vai ser inicializado depois, certo? Então, ó, a gente pode pegar esse cara aqui, vocês vão ver que ele vai imprimir exatamente isso que eu falei. Ele vai imprimir undefined e aí 2. Ó, undefined 2, tá? Então, esse cara aqui, né, ele não sobe lá para cima. Sobe lá para cima isso aqui, ó, var A. Então, vou apagar isso aqui. Então, é isso aqui, olha só. O que sobe é a declaração, não a inicialização, tá? Beleza? Pode falar. Não, pois é, mas é por causa do host mesmo, né? O host, ele pega as funções, assim, antes de executar teste, ele verifica todas as funções que estão aqui dentro, e ele pega as funções e move aqui para cima do escopo, olha só. Isso é o hosting, tá? Ele pega as funções e move para cima do escopo onde a declaração, assim, para o início do escopo onde a função foi declarada. Então, quando ele ir para cá, o full vai ser conhecido já, tá? Funciona basicamente assim, né? Antes de executar a função teste, o JavaScript ele vasculha o código atrás de definições de funções. E na hora que ele identifica que existe essa função aqui, ele já registra, tem a função full e está aqui o código dela. E aí depois ele começa a executar a linha aqui. Quando chega aqui ele já conhece o full, tá? Isso é o hosting, tá? Isso é o hosting. Beleza. Vamos lá, pessoal. Vou falar aqui de funções imediatas. Já falei para vocês, né? Acho que desde a primeira aula eu estou falando desse troço. Que é isso aqui, né? Você poder criar aqui uma função que vai ser imediatamente chamada aqui. Por exemplo, console.log, por exemplo, 1. Opa. Certo? Então, olha só. Aqui, isso aqui é uma função. Eu declarei uma função aqui dentro. Aliás, isso aqui é uma função. Aqui ela está sem não, vou botar um name aqui nela, nessa função. Tá? Essa aqui é uma função válida na linguagem. Mas ela não está sendo chamada, né? A função não está sendo chamada. Tá? Vou chamar a função que eu faço. Eu posso fazer name isso aqui. Aí... Por que ele botou isso aqui? Sei lá que botou esse troço aqui. Será que ele não gostou desse nome? Nome. Eu acho que ele não gostou do nome name que eu coloquei. Sei lá. Mas tá aqui, pessoal. Agora sim a função está sendo chamada. Mas uma forma da gente chamar a função, né, sem isso aqui seria, por exemplo, como isso aqui é o que chama a função, é esse cara aqui, olha. Então o que eu faço? Eu boto aqui, né, englobo esse cara aqui em parênteses e aí chama a função assim. Então assim, essa função aqui vai ser imediatamente chamada no código, ó, sem que seja necessário chamar esse cara. Isso aqui pode ser uma função anônima, desse jeito aqui, tá? Então aqui eu defini uma função e eu estou usando isso aqui para chamar a função, tá? E aí por que isso é útil, pessoal? Porque assim, como eu falei para vocês,
variável global é uma péssima ideia, a gente não define variáveis globais aqui na linguagem. Então eu posso usar uma função de chamada imediata para todas as variáveis aqui que eu criar, elas serem privadas, elas serem locais, aliás. Tá? Aqui A e B, B e C, aliás, eles são variáveis locais, mas quando eu chamo código, quando eu uso um const aqui, eu tenho que inicializar, senão dá pau, né? Eu tenho que inicializar uma constante, né? Que a constante tem que inicializar. Certo? Então, assim, esse código aqui foi todo executado e eu não criei nenhuma função, né? Nenhuma variável global, certo? Uma coisa que também é comum é o seguinte, por exemplo, ou por exemplo, fazer isso aqui, olha, const resultado, esse que está no slide, né? Eu, por exemplo, assim, eu quero fazer um processamento muito grande aqui dentro, envolvendo várias variáveis, né? Mas eu não quero poluir o meu escopo com novas variáveis. Eu não quero colocar aqui const 1, const 2, const 3, eu não quero poluir meu escopo atual. Eu quero fazer um cálculo aqui que vai envolver várias variáveis, mas eu não quero, dentro do meu escopo aqui de resultado, criar novas variáveis. Então eu posso definir uma função aqui chamada imediata, né? E aqui dentro criar uma série de variáveis que vão ser enxergadas só aqui dentro. Você vê que quando eu faço isso, o B e o C não vão ser enxergados aqui fora, então não estou poluindo o meu escopo com novas variáveis. E aí esse resultado vai receber, por exemplo, aqui o resultado do cálculo que eu quero. Por exemplo, return B mais C, por exemplo. Return B mais C. Então, console.log resultado. Console.log resultado. Tá aí, certo? Então tá aí as funções de chamada imediata. Vamos falar aqui sobre cadeia de escopo. Que é o seguinte, pessoal, aqui... deixa eu falar isso ou deixa para a próxima aula já? Vamos falar logo. Vamos falar de cadeias de escopo aqui rapidinho. Olha só, em JavaScript, eu posso ter funções dentro de funções, certo? Da forma como está sendo definido aqui, tá vendo? Uma função dentro de função, tá? E vocês veem o seguinte, né? Dentro de cada função eu posso criar variáveis, certo? E assim, da mesma forma como eu faço aqui, olha só. Quando eu faço aqui, olha, const A é igual a 2. Eu posso aqui criar uma função F1 e aqui dentro eu posso, né, acessar .log. Posso acessar o A. Você vê que eu posso acessar o A de boa, apesar do A ele não ser interno dessa função, mas eu posso acessar o A porque ele está no escopo anterior, né, um escopo assim, mais externo, né? Tá? Então assim, aqui eu posso acessar o A de boa. Da mesma forma como eu poderia, por exemplo, aqui criar uma função F2. Digamos o seguinte, que aqui dentro eu tenha, por exemplo, const B é igual, por exemplo, a 3. E aqui eu poderia, por exemplo, fazer console.log B. Então assim, eu tenho o escopo global, dentro do escopo global tem o F1, depois tem o F2. Vê que o F2 ele tem acesso a todas as variáveis das funções mais externas a ele. Tá? Como o F2 está dentro de F1, eu posso acessar, né, o valor de B dentro de F2. Beleza, pessoal? Isso aí tá claro? Tá? Por isso que assim, olha, aqui dentro de inner eu tenho acesso a variáveis locais de inner, eu tenho acesso às variáveis locais de outer. Percebendo que assim, na verdade o outer é uma espécie de função pai de inner, tá? E eu também tenho acesso à variável A, que é a variável que está no escopo global, tá? Então, o que a gente tem é uma cadeia de escopo, tá vendo?
como eu tenho funções dentro de funções, dentro de funções, dentro de funções, eu tenho uma cadeia de escopo onde as funções mais internas têm acesso às variáveis das funções mais externas, tá? E aí, isso cria a possibilidade de uma coisa muito interessante aqui na linguagem. Que é a seguinte, são os closures. Closure é uma coisa bem interessante de JavaScript, bem legal da linguagem, tá? E a ideia aqui é que, assim, JavaScript você não pode ter variáveis privadas dentro de classes ou métodos ou funções. Você não pode ter variáveis privadas, tá? Isso é uma desvantagem assim, importante da linguagem, né? Assim, apesar de que com TypeScript você pode criar variáveis privadas, com JavaScript puro não, você não pode, tá? Então, por exemplo, quando você for definir uma classe, você vai sim, né, assim, todas as propriedades daquela classe, né, assim, dos objetos ali, eles vão ser públicos. Você pode acessar cada propriedade individualmente sem problema nenhum. E aí o closer, ele serve para você conternar isso. Aqui ele serve para você criar variáveis locais, aliás, variáveis privadas, a partir de uma gambiarra, usando a expressão cabocla, né? Com uma gambiarra você vai criar ali uma variável privada, tá? E aí vamos ver aqui como é que é isso aqui. Então, olha só, aqui de novo eu defini uma função f, tá? Dentro de f aqui tem uma variável b, e dentro de f também tem uma função n. Você vê o seguinte, que dentro de n eu tenho acesso a b, por quê? Porque b ele está na função f, né? É uma variável local de f, e aí como n ele é interno de f, ele tem acesso a b, conforme a gente já viu aqui na cadeia de escopo, certo? A gente já viu isso aqui. Até aí nenhum mistério. Mas olha só, se eu fizer isso aqui, pessoal, olha, const inner é igual a f. Você vê que inner vai receber o que é retornado por f. O que é retornado por f? A função n. A função n é retornada por f. Então o inner aqui vai passar a ser uma referência à função n. Só que n conhece b. Tá vendo? N conhece b. Você consegue imprimir o valor de b aqui dentro. Tá? Então vocês conseguem perceber que aqui no meu escopo global, aqui, ó, no meu escopo global, eu não tenho acesso a b. Mas eu tenho acesso ao inner que tem acesso ao b. E aí, nesse caso, o b, ele dentro do escopo global, ele só pode ser acessado através de inner. Ele não pode ser acessado de uma outra forma. Vocês viram que interessante, que legal isso aí? Né? Então, recapitulando aqui. Então, aqui eu tenho uma função f, né? Engraçado que f está declarado aqui, né? Uma função f que tem uma variável global b e tem uma função interna chamada n. N, como ela é interna de f, ela conhece todas as variáveis locais de f. Então ela tem acesso ao b, tanto que ele está imprimindo aqui o b, olha só. Tá? Mas o f, ele retorna n. Então, assim, aqui dentro do meu escopo global, se eu fizer, por exemplo, inner recebe a função retornada por f, então inner passa a ser aquilo que é retornado por f, isso é, a função n. Tá? Então, se eu chamar inner, eu vou ter acesso ao b, eu vou conseguir imprimir no console o valor de b. Mas, dentro do meu contexto global aqui, do meu escopo global, nenhum outro local eu vou ter acesso a b, a não ser através de inner. Tá? Então, nesse caso, o b aqui é o que a gente chama de closure. Isso é, ele é um espaço privado da variável inner que não pode ser acessado por ninguém a não ser pelo inner. Tá? Não pode ser acessado B, não pode ser acessado no escopo global, tá? Então é isso, né? Com a variável dentro, como a variável lembra do seu ambiente, N continua tendo acesso ao escopo de F. Isso é, N ou inner é a única forma de acesso à variável B a partir do escopo global, tá? Nesse momento, né, nesse caso, a variável B funciona como uma espécie de variável privada de N. Olha só que legal. Tá? Então, assim, essa quebra de escopo, né, isso que a gente fez aqui é o que a gente chama de close, tá? Então, executando, ele vai imprimir variável local variable key, que é esse valor,
que é o valor de B, e ninguém pode acessar o valor de B daqui a não ser, né, o próprio winner, tá? Então, olha só, isso aqui não é exercício não, vamos tentar, né, implementar isso aqui. Então, tá, olha só. Aqui eu criei assim, duas variáveis, getValue e setValue, certo? E aqui eu estou declarando aqui, né, uma função chamada imediata. E aqui dentro eu botei aqui, né, por exemplo, uma letSecret, digamos que o valor inicial, por exemplo, seja igual a 0, tá? E eu vou aqui inicializar o getValue. Esse cara aqui vai ser, por exemplo, getValue vai ser igual a function e vai basicamente dar um returning secret, certo? E no caso setValue eu vou utilizar para atribuir um valor para, digamos, valor V aqui, para atribuir um valor para o secret, no caso V. Então, olha só, pessoal, aqui, né, getValue e setValue são declarados aqui fora. Foram declarados com let aqui fora, tá? E aqui eu defini o que seria getValue. Por exemplo, getValue vai ser essa função aqui. Essa função ela tem acesso ao secret. Por quê? Porque o secret aqui ele está, né, nesse escopo aqui, né, mais externo. O secret está no escopo mais externo. Por isso esse cara aqui tem acesso. E esse cara aqui tem acesso também. Mas olha só, se eu fizer isso aqui, por exemplo, olha, console.log getValue, eu vou ter acesso ao secret. Olha só, eu vou ter acesso ao secret. Imprimir o 0 aqui para mim, tá? Mas aqui de fora, ninguém vai ter acesso ao secret. Eu não posso fazer, por exemplo, console.log secret. Isso aqui vai dar erro. Vai dar erro porque não está definido, tá vendo? Então, assim, dentro aqui do meu escopo global, só quem tem acesso ao secret é o getValue e setValue. Esse cara aqui ninguém vai acessar, a não ser essas duas funções dentro do meu escopo global. Olha só que interessante isso aí, né? Tá? Então, né, tem isso aí é o closer, tá? Beleza? E aí o setValue, por exemplo, eu posso dizer, não, eu só posso atribuir aqui, se, por exemplo, type of v é igual a number, aliás, e aqui é string, então eu vou atribuir secret a v. Tá vendo assim, qual é a importância de uma variável privada aqui, né? Porque assim, se eu pudesse aqui no meu escopo global ter acesso a secret, eu podia fazer assim, secret é igual, por exemplo, a alguma coisa aqui. Mas eu só quero que essa variável ela seja numérica, eu não quero que essa variável seja uma string. Então aqui do meu escopo global eu posso desrespeitar isso. Eu poderia, se eu tivesse acesso ao secret. Mas como as únicas funções que têm acesso ao secret são esses dois caras aqui, e essa função aqui garante que todo o valor atribuído a secret vai ser um valor numérico. Nunca um valor string vai poder ser declarado para secret aqui no meu escopo global, tá vendo? Tá vendo qual é a importância de você poder proteger a variável? É isso que você está fazendo aqui, né? O closer é uma forma de você proteger uma variável. Você restringir as formas de você alterar a variável dentro do escopo global aqui, tá? Isso aqui é outra forma de fazer aquele mesmo código ali, né? Mesmo código. Aqui no caso, né, eu estou retornando um objeto contendo esses dois. Né? Vamos fazer isso aqui, olha só. Aqui, vou apagar esses caras aqui. Vou apagar esses caras aqui. Isso aqui não vai ser uma função chamada imediata.
digamos que esse cara aqui seja, por exemplo, set key, né? Create key. E aí, por exemplo, esse key aqui, seja, a gente pode até inicializar esse cara aqui, por exemplo, com o valor 10 aqui. Opa, não. Initial value. Desculpa, tá fazendo besteira aqui. Aí, assim, esse secret aqui, ele vai ser initial value. Certo? Então, assim, estou inicializando o secret com esse cara. Então, eu posso retornar, né, um objeto, onde esse objeto vai ter dois métodos. Então, esse aqui é um método do objeto. E com o objeto eu boto vírgula aqui. Isso aqui é um outro método do objeto, certo? Então, assim, a minha função createKey, ele retorna duas funções, um objeto contendo duas funções que tem acesso ao secret. Tá vendo? Então, essa função aqui vai retornar duas funções que vão ter acesso ao secret. Então, por exemplo, posso fazer assim, ó. Const key é igual, por exemplo, a create key. Agora sim posso botar 10 aqui. Tá? O que é key aqui, pessoal? Key, ele é um objeto contendo esses dois caras aqui. Né? Então eu posso fazer assim, por exemplo, ó, key.setValue, por exemplo, igual a 12. Tá? E eu posso botar aqui, ó, console.log key.getValue, e esse cara aqui vai imprimir 12 para mim. Tá vendo? Então, assim, só quem tem acesso ao secret são essas duas funções aqui, né? O getValue e o setValue. Tá bom? Ninguém mais vai ter acesso a esse cara aqui. Muito confuso isso aí, pessoal? Conseguiram pegar a ideia? Tranquilo, né? Tá bom. Legal, legal, legal. Então, o exercício aqui, né? O exercício para vocês criarem aqui uma função counter. Essa função counter, ele vai retornar aqui, né? Uma função chamada incrementar, digamos assim, tá? E a ideia é a seguinte, né? O counter, ele vai inicializar um secret interno com valor igual a 1. E toda vez que você chamar a função incrementar, né? Você está aqui, né? Incrementar vai receber o que foi retornado pelo counter. Counter retorna uma função, tá? E o incrementar, toda vez que você chama ele incrementa a variável secret. Então é isso, assim, inicializei o valor com 1 aqui. E toda vez que eu chamar a função incrementar, ele vai incrementar o valor inicial com 1. Então ele era 1 aqui, então na primeira vez que eu chamo incrementar, ele vai retornar o valor 2. Na segunda vez que eu vou chamar o valor incrementar, vai retornar o valor 3 e por aí vai, tá? Essa é a ideia desse exercício aqui, tá? E a gente vai falar sobre funções, sobre classes de JavaScript na próxima aula, tá? Próxima aula a gente inicializa aqui já falando sobre as classes aqui. Tá bom, pessoal? Então essa aí era a nossa aula. E aí vamos, na próxima quarta-feira, a gente continua com o conteúdo aqui. Obrigado então, tá? Obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na quarta-feira. Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.